Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2. Glória a Deus. Verso 1, que tem a epígrafe como salvos pela graça. Salvos pela graça. Verso 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida quando estáveis mortos por vossos delitos e pecados. Nós, nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo ao impulso dos desejos de nossa carne e de pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, aí é ponto, verso 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois, fecha parênteses, e juntamente com ele, ressuscitou-nos e fez-nos sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as supremas riquezas de sua graça em sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Ponto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ponto e vírgula. Isso não provém de vós, pois é dom de Deus. Ponto e vírgula. Amém? Agora lá no verso 19. Assim, já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Podemos assentar. Glórias ao eterno e bondoso Deus. Então aqui, salvos pela graça. Na fundação dos tempos, Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e pôs o homem no jardim. Deu-lhes uma ordem. Havia duas árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá estava o homem e a mulher. Aí a Bíblia diz que eles pecaram porque desobedeceram a Deus. E ali eles perdem a imortalidade que era presente na vida deles. Porque dado isso, eles são retirados do Éden. E o que passa agora a fazer parte da humanidade é a morte. O homem agora, ele nasce, ele cresce, ele envelhece e ele morre. Hoje, por causa do pecado, é a ordem natural que acontece. Então, em nossos delitos, em nossos pecados, estávamos destituídos da glória de Deus.
E por causa disso, nós que éramos filhos da desobediência de quem? Do primeiro casal posto no Éden. Herdamos essa natureza, essa herança da desobediência e do pecado. Agora a humanidade se torna uma humanidade caída, mas Deus projeta e tem um plano para resgatar a natureza do homem e deixar e fazer com que o homem deixe de ser tem uma natureza caída. Deus tem um projeto para isso, né? Deus ele tem um projeto. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, ele vai exatamente falar sobre esta graça, este plano que Deus então concedeu ao homem o direito de conhecer a Cristo, que é a salvação. Então, se no começo ele diz, no verso 1, e ele vos deu vida quando estavas mortos. Por que estávamos mortos? Por causa dos nossos delitos e pecados, porque nós andávamos em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, né? Espírito que atua nos filhos da desobediência. Qual é o espírito que atua no mundo? É o espírito inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Aí ele diz no verso 3, mas entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo, ao impulso dos desejos da nossa carne. Então, ou seja, Deus tem um plano para que nós não venhamos mais viver, né, nos impulsos dos desejos da nossa carne. De que forma? E dos nossos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui ele está dizendo o que aconteceu desde a queda do homem no Éden. Só que no verso 4 começa agora um plano de restituir, um plano para resgatar, um plano para mudança do cenário de alguém que vivia dessa forma porque herdou a natureza do pecado, mas que ele agora vai ter uma chance, um caminho para que ele possa não mais viver desobedecendo a Deus e nem nos impulsos dos desejos da sua carne, vivendo nos delitos dos pecados. Aí o verso 4 diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, irmãos. Tá? Então aqui é Deus, Paulo está manifestando que Deus ele é misericordioso, e a misericórdia de Deus ela dura para sempre, e é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Então Deus, que é misericordioso, que entende a nossa natureza, sabe por que nós herdamos essa natureza dos delitos do pecado. Ele então projeta agora um caminho, um plano, e ele traz esse plano, e ele mostra que o começo é porque é misericórdia, e misericórdia é uma palavra que a destina quer dizer que é Deus pegar, né, pegar o homem e colocar dentro do seu coração. Misericórdia é pegar o pecador, misericórdia, e manter ele no seu coração. Aí ele continua dizendo, pelo seu grande amor, aonde Cristo demonstra, aonde Deus demonstrou o seu amor pela humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando ele diz aqui, pelo seu grande amor com que nos amou, é um texto
né, que João escreve em João 3:16. Aí ele diz assim, o verso 5: e estando nós mortos em nossos delitos, temos vida. Mas que vida é essa? Porque aparentemente todo ser que anda na terra está vivo. Que vida é esta que vai além de uma vida que torna o homem um ser vivo? E ele explica dizendo exatamente: estando nós mortos em nossos delitos, temos vida juntamente com Cristo. Então não é uma vida para estar vivo, mas é uma vida diferente de uma morte eterna. Ou seja, se lá no Éden, por causa da desobediência, o homem perdeu a imortalidade, Deus, Jesus está dizendo que por causa do amor de Deus, Ele está devolvendo esta vida eterna por causa de Cristo Jesus. É esta vida que Ele está dizendo, porque pela graça sois salvos. Então aqui é vida para salvação. Quer ver uma coisa? Quando aquela mulher que há 18 anos sofria, né, de uma enfermidade, ela fez uma oração dizendo: se tão somente eu tocar as suas vestes, ficarei curada. Sim ou não? E assim ela foi. Chegando lá, o que ela fez? Ela toca em Jesus. E aí nós conhecemos o texto. E quando ela se manifesta e diz para Jesus assim, ó: foi eu quem te toquei. Jesus diz para ela assim: vai, a tua fé te salvou. É diferente desta salvação. Porque a salvação que Jesus está dizendo para ela é uma salvação da enfermidade que ela estava. Ela estava para a morte. Então Jesus diz para ela: a tua fé te salvou da morte, dessa enfermidade. Deu para os irmãos entender? Mas aqui não. Aqui esta vida que ele está dizendo é pela graça sois salvos. Aqui não. Aqui não é salvação de uma enfermidade. Aqui não é uma salvação partidária do terreno. Aqui Jesus está falando de vida eterna. Aqui Paulo está falando de uma reconciliação com Deus. Aqui Paulo está falando de uma reconciliação com Todo-Poderoso. Paulo aqui está dizendo que a salvação aqui não é a salvação de uma enfermidade, como foi no caso da mulher do fluxo de sangue, mas a salvação aqui é uma salvação que vai além desta vida. É uma salvação que vai além dos tempos. Porque ainda que os tempos se cumpram, ainda assim o salvo permanece salvo. Por que, pastor, essa salvação vai além? Porque enfermidade, ela não dá em árvores. Enfermidade é ser humano mesmo. Ser humano fica enfermo, sim ou não? Ser humano fica enfermo, mas ele pode estar enfermo, ele pode estar enfermo e morrer, mas se ele estiver em Cristo Jesus, ele vai ressuscitar naquele grande dia. A diferença aqui é essa: o crente em Cristo Jesus, ele pode ficar enfermo, a enfermidade pode tirar a vida dele, mas não tira a salvação dele, porque é o que Paulo está falando: pela graça sois salvos. Continuando, verso 6: e juntamente com ele ressuscitou-nos e faz-nos sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Isso aqui não é para agora. Isso aqui não é para agora. Isso aqui é para quando a gente estiver na glória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso aqui não é para glória, para agora. Por isso que eu estou dizendo que o que Paulo está falando aqui de salvação não é para esta vida somente, é para esta vida e para uma vida futura. Por isso que ele está dizendo: ele ressuscitou-nos, fez-nos assentar nos lugares celestiais
com Cristo Jesus. Então, naquele grande dia, nós temos lugares para se assentar com Cristo Jesus, e os lugares não são terrenos, os lugares são celestiais. Se os lugares são celestiais, isso aqui não está falando do plano terreno, está falando de um plano celestial. Quem ainda acredita no plano celestial? Quem aqui vai além de um plano terreno? É por isso que ele fala para mostrar nos séculos vindouros as surpresas, as supremas riquezas da sua graça, em sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, aí Paulo vai dizer que o homem que espera Cristo somente nesta vida, esta vida é um dos mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque espera pouco, deseja pouco. Não, nós acreditamos em uma vida vindoura, em uma vida futura, que vai além desta terra, que vai além da modernidade, que vai além da atualidade, que vai além da tecnologia, que vai além de tudo isso. Tem algo muito maior guardado para quem crê, aleluia, para quem entende, para quem acredita no céu de glória, no céu vindouro, nos lugares celestiais. Então aqui Paulo está dizendo exatamente isso. Éramos uma humanidade caída, mas pelo amor de Deus, por sua misericórdia, ele nos deu o direito de nos erguermos por Cristo Jesus e poder dizer que nós não somos mais caídos, mas somos resgatados. Diga para quem está do teu lado: você não é uma geração caída, você é uma geração resgatada. Nós fomos resgatados por Deus por meio de Cristo. E isso veio do homem, é do homem, a glória é do homem, o plano é do homem. Não. O plano é de Deus, a glória é de Deus. Aí o verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então é a fé. É a fé. Pela graça. O que é a graça, pastor? A graça é o favor imerecido. É o que nós não merecíamos. Mas Deus nos amou primeiro. A Bíblia fala: Deus nos amou antes de nós amarmos a Ele. Você pode entender isso aqui? Você pode entender isso aqui? Quem aqui ama a Deus? Quem aqui ama a Deus? Mas Deus te amou primeiro. O amor de Deus, ele veio primeiro até você, para que então você, conhecendo a Deus, começasse a amar Ele também. Então o amor de Deus, então, seja pela graça, favor imerecido. Ninguém faz para merecer. Não há, irmãos, quem faça. Não há nada que você possa fazer na terra que determine que você merece. Não. É favor imerecido, é graça, é amor, é misericórdia de Deus. O que me alcançou não foi merecimento meu, não é porque eu merecia, é graça por graça. Tem que ser, porque se não for a graça de Deus, não estaríamos aqui. Estamos aqui graças à graça de Deus, porque pela graça, favor imerecido, sois salvos por meio da fé. E isso não provém de nós, seres humanos, não provém de nós, não vem da humanidade. Isso provém de Deus. Por quê? Porque é dom dele, é dom de Deus.
Tudo que é dom é dado por Deus. Deus, Ele deu. Então, o projeto da salvação, o plano da salvação, é dom de Deus. Deus deu à humanidade o direito de escolher, o direito de revelar, o direito de acreditar, né? E aí é pela fé. E a Bíblia diz que a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a prova daquilo que eu espero. Esse é o firme fundamento. A fé não é baseada em algo que eu vejo. A fé é baseada em algo que eu não vejo. É quando você faz a sua oração no dia anterior e pela manhã você abre a porta e aquilo que você orou e você pediu por vontade de Deus, Ele te concedeu. Isso é fé. Fé é acreditar. Então isso não vem. Nós somos salvos pela fé. Que fé? Quando nós revelamos a nossa fé em Cristo. Quando nós revelamos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando revelamos que temos fé em Deus. Quando revelamos que temos fé em Jesus Cristo. Ora, quando Jesus, Ele disse na cruz do Calvário, está tudo consumado, a ti eu entrego o meu espírito e morreu. A Bíblia diz que o centurião que estava ali, ele disse, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. O que ele fez ali? Ele manifestou a sua fé quando ele disse isso. Quando ele olha e ele expressa essas palavras, ele declara a sua fé, dizendo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias. Por isso que a declaração é a confissão da nossa fé. É isso. Quando nós confessamos, nós estamos dizendo que nós temos fé em Cristo, fé em Deus. Então, isso, sois salvos pela fé, e isso não vem de vós. Ali Paulo, ele vai continuar ainda, e vai falar sobre a reconciliação pela cruz de Cristo, reconciliado pela cruz de Cristo, ou seja, o ato da crucificação de Cristo é o ato da reconciliação. Se não houvesse cruz, não haveria reconciliação. Só tem reconciliação por causa da cruz, que quem estava na cruz é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem estava na cruz é o Filho de Deus. Quem estava na cruz é aquele que veio para ser um cordeiro imolado, que esteve no lugar aonde lá, tipificava quando Abraão ia sacrificar Isaque, e aí do céu Deus bradou e disse, não faças isto, hoje vejo que tu me amas, eis aí o cordeiro para o sacrifício. A retirada de Isaque, a colocação ali do cordeiro que apareceu, porque Abraão e nem Isaque subiram, porque Isaque disse, temos a lenha, temos aqui, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Quando foi? Aí a Bíblia vai dizer que os dois juntos sacrificaram um cordeiro. Quando a humanidade estava caída, Deus já sabia, eu vou prover o cordeiro da reconciliação. Eu vou prover aquele que vai estar lá como sendo ele, o direto, que é a reconciliação. Por quê? Porque nós precisamos nos reconciliar com Deus. Todo ser humano precisa se reconciliar com Deus, e só tem um caminho da reconciliação, e o caminho é Cristo. Ele diz em João 14,6,
eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Qual é o caminho da reconciliação? Cristo. Sem Cristo não tem reconciliação. Se não tivesse Cristo na cruz, ainda não haveria reconciliação. Mas Jesus morreu no meu e no teu lugar. A cruz que era minha, Ele tomou para si e morreu no meu lugar, para me reconciliar de novo com Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor por esse ato glorioso de Deus na pessoa de Cristo Jesus? Aí o verso 19, para caminharmos por fim, diz assim: assim, já não sois mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fica de pé. Membros da família. Eu tenho a minha família aqui na terra. A minha família, ela é constituída por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos. A sua família, ela é constituída por você, pela sua esposa e pelos seus. Isso é família. Essa é a instituição que Deus instituiu. Sim ou não? Largar-se-á pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e ambos serão uma só carne. Isso é casamento. Do casamento vem a prole, vem os filhos, que é consequência da família. Não é isso, não é? Isso veio. Então a família é um projeto de Deus? Sim. A família é um projeto de Deus? Diga sim. Deus ama a família? Diga sim. Sim, Deus ama a família. Só que eu também faço parte da família de Deus. E para fazer parte da família de Deus, eu preciso ser salvo pela graça. E aí que entra a salvação. Porque agora, Paulo está dizendo aqui, assim, já não sois mais estrangeiros, sim ou não? Não somos mais. Não somos mais estranhos diante de Deus. Ele nos conhece. Porque Ele olha e vê a marca de Cristo em nós. Você entendeu? E agora não somos mais peregrinos. O que é isso, pastor? A gente tem uma terra que a gente vai herdar. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Eu sei para onde eu vou. Ele tem uma terra nos esperando. O livro de Apocalipse vai dizer que são as mansões celestiais. É a terra, a ditosa cidade. A ditosa cidade. E a Bíblia diz que ela tem 12 portões. E quando a igreja for subindo, eles dirão assim: vinde, benditos de meu Pai, entrai pelas portas e possuí por herança aquilo que foi construído desde a fundação dos tempos. A ditosa cidade. Por quê? Porque quando alguém chega, quando você chega em algum lugar com a sua família, alguém anuncia assim, chegou a família do Luiz. Quando você chega, o prefeito João vai chegar lá em casa com a família dele. Anuncia aí, chegou a família do presbítero João. É assim ou não? Né? Chegou a família do presbítero chegou a família do irmão Luiz Cláudio. Chegou a família, chegou. Agora quando a gente chegar no céu, aleluia, alguém vai dizer, chegou a família de Deus. E pode ir para a glória. Alguém lá no céu vai falar, chegou a família de Deus. Quem são esses? Esses são os santos. Esses são os santos. Esses são os santos. Esses são os santos que estão chegando. É a família de Deus. Veja bem. Essa é a família de Deus. Cada ministério de louvor. Essa é a família
família de Deus. Quando eu chego, alguém anuncia, chegou, família do Luiz. Mas quando todos nós, levanta a tua mão direita para o alto. Eu tenho uma família, mas vocês também são minha família, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós não somos mais estranhos de Deus. Diga para quem está do teu lado, diga, diante de Deus. Diga para ele, diante de Deus, você não é estranho. Aleluia. Glória. Diga assim também, eu não sou peregrino. Eu tenho uma terra que me aguarda. Aleluia. Diga, eu sou concidadão. Quando eu chegar lá, qual vai ser o meu passaporte para entrar? A marca do sangue do Cordeiro. Quando eu chegar lá, eu vou levar a marca do sangue. E aí, quando eu chegar, é a marca de Deus, dos concidadãos dos santos. Santos, 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 santos Deus da família de Deus. Da família de Deus. Da família de Deus. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há uma terra que nos espera, uma terra que emana leite e mel, uma terra, aleluia. Cadê você que nessa noite pode adorar por um minuto, por aquilo que Deus fez por mim e por você, daquilo que Deus fez por mim e por você. Por isso que tu és adorado entre nós. És adorado entre nós, Senhor. És adorado entre nós. Tu és adorado, Pai. Adora Ele por um minuto. Começa a dar glória, começa a dar glória, começa a dar glória, começa a dar glória. Vai dando glória, vai dando glória. És adorado. És adorado, Senhor. Pode adorar, aqui. Vamos adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória. És adorado, Senhor. Te reverenciamos, te adoramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus, aleluia, 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 oh glória a Deus. Pode adorar, pode adorar. És adorado entre nós, aleluia, tão desejado aqui, de nada, aleluia. Mas nada se comparará com a glória que há de mim. Eu não sou daqui pra casa do Ei, você tem uma terra que você espera e com Ele. Ele vem nos o Messias aguardado, ele vem nos o céu vai aparecer.
acredita no arrebatamento. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Dá de palma para Jesus bem forte. Deus abençoe.